Olá, bem-vindos para a Chocolate Academy. Quer aprender mais sobre chocolate? As etapas da sua preparação, como trabalhar com ele na confeitaria, na chocolataria e na sorveteria? Nesse episódio, vamos mostrar as receitas gourmet que fazem o maior sucesso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Gustavo Copini, sou chefe instrutor da Barrica Lebô e hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receitinha super especial. Hoje eu vou ensinar para vocês o tradicional cookie americano, crocante por fora e bem macio por dentro. Bora começar então aqui a nossa receitinha e para começar a nossa receitinha, ó, vou começar aqui com a nossa manteiga, tá, gente? Ó, tô trabalhando aqui com a manteiga sem sal e é muito importante que essa manteiga ela esteja, ó, em ponto de pomada, tá vendo? Fica muito mais fácil pra gente estar trabalhando com ela, ó, pra gente bater também. Se for bater na batedeira, se for bater na mão, vai ficar muito mais fácil, tá? Pra não quebrar o bowl da sua batedeira também. Aqui eu coloquei a manteiga e junto com a manteiga, como é uma massa manteigada, é muito importante que seja uma manteiga sem sal. Junto com ela eu vou estar colocando os 2 açúcares e vou explicar para vocês por que eu gosto de estar adicionando os 2 açúcares, tanto o mascavo quanto o refinado. O açúcar mascavo, além de trazer esse sabor super gostoso que ele tem de melado, de cana, de especiarias, que é super gostoso, ele ainda traz muita umidade para nossa massa por não ser um açúcar tão processado. Então por isso que eu gosto muito de estar trabalhando com ele nessa receita. E o refinado eu gosto de colocar, porque se a gente colocar só o açúcar mascavo fica um sabor também muito forte, tá? Então é muito bom a gente sempre estar equilibrando aí os 2 açúcares na nossa receitinha. Coloquei aqui, o que eu vou fazer? Gente, vou bater essa receita. Pode ser na mão ou pode ser na batedeira, tá? Aqui eu vou fazer na mão para poder ir conversando com vocês, para mostrar que também é uma receita bem prática da gente estar fazendo, mas pode estar fazendo na batedeira também, não tem problema nenhum. Ó, gente, então vamos lá, vamos bater. E por que é muito importante esse processo de bater? Eu sempre costumo falar bastante, quando a gente pega uma receita de massas, de biscoitos, de cookies, de tortas, a gente tem 2 tipos de modo de preparo. A gente tem esse, que a gente faz batendo igual eu tô fazendo aqui, e qual que é a ideia da gente bater? E tem muitas receitas de cookies que se você ver por aí, o pessoal pega os mesmos ingredientes e mistura tudo. E qual que é a diferença? Por que eu tô batendo os ingredientes? Quando a gente bate os ingredientes, quando a gente trabalha bem a manteiga, os açúcares, o que a gente está fazendo aqui? A gente está agregando ar nos nossos ingredientes, então o resultado final vai ser muito diferente. Se eu bater bem a manteiga, os açúcares, os ovos, eu estou batendo, estou agregando ar, a gente vai ter uma massa que fica crocante por fora, mas é uma massa que fica super macia por dentro e desmancha na boca. E se eu só pegar e misturar tudo, o que vai acontecer? Fica uma massa dura, fica uma bolachona bem dura, seca, tá? Então por isso que esse processo é muito importante, ó. Então vamos bater super bem, tá vendo, ó? Vamos bater até clarear essa misturinha. Como eu deixei a manteiga em ponto de pomada, tá muito fácil de fazer na mão. Mas como eu falei, eu tô fazendo na mão para poder demonstrar. Se vocês quiserem utilizar a batedeira, fica à vontade. Bate a manteiga com os 2 açúcares uns 3 minutinhos e depois que adicionar o ovo, a gente bate aí mais uns 2 minutinhos, totalizando uns 5 minutinhos batendo essa mistura. Ó, prontinho, então bate super bem, bate bem até clarear. Como eu fiz, se estiver na batedeira, pode bater coisa aí de uns 3 minutinhos até ficar uma massa super clara. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou adicionar o ovo e eu vou adicionar aqui o sabor de baunilha, que eu tô fazendo um cookie tradicional de baunilha. Mas agora eu já vou começar a dar várias ideias para vocês de como a gente pode estar saborizando essa massa. É uma massa branca, super versátil, que a gente consegue dar vários tipos de sabores. Hoje, como eu falei, eu tô fazendo o tradicional de baunilha com gotas de chocolate. Mas eu vou passar outras ideias de sabores
para vocês. Um exemplo, quero colocar ingredientes líquidos, quero colocar um licor de limão, um licor de laranja, um licor de café, um rum, uma bebida alcoólica, em que momento que eu coloco? O líquido da nossa receita é o ovo. Então se eu quiser colocar uma bebida alcoólica, você vai pegar a gema, separa essa gema vai ter mais ou menos umas 20 gramas e as outras 30 gramas vão ser de clara de ovo. Essas 30 gramas de clara você pode tirar e pode estar colocando uma bebida alcoólica, pode estar colocando uma pasta saborizante, pode estar trocando a essência de baunilha por uma essência de rum, uma essência do que você quiser ou outras pastas saborizantes, como de pistache, café, avelã, outros tipos de ingredientes, fica muito bom. Raspas de limão e laranja fica muito gostoso também, são bem opcionais, então são várias ideias de sabores que eu quero passar para vocês, tá? Sempre que a gente faz a receita, aqui eu tô passando a receitinha para vocês. Essa receitinha, ela vai apenas um ovo. Mas se vocês forem fazer a receita dobrada, triplicada, vezes 4, o que é bem legal vocês fazerem? Sempre vai adicionando um ovo por vez, tá? Porque a gente adicionando um ovo por vez, ele emulsiona super melhor nessa nossa mistura, então ele mistura de uma forma bem melhor, fica um creme mais bonito e ficando um creme mais bonito, automaticamente na hora que a gente for assar, fica uma massa mais fofa e macia, tá? Então nunca, se for fazer uma receita dobrada, triplicada, ou até uma receita de bolo que vai muitos ovos, nunca coloca todos de uma vez. Vai sempre um por vez, ele vai emulsionando de uma forma melhor e na hora que assar, ajuda bastante aí a gente ter uma massa mais macia. E aí, como eu falei, se tiver na batedeira também, pode bater mais uns 2 minutinhos essa receita sem problema nenhum. E, gente, fica super gostoso colocar licores de laranja, de limão, como eu falei pra vocês, rum, tá? Então tem várias opções aí que a gente pode colocar. E aqui, ó, eu vou adicionar baunilha. Eu tô trabalhando aqui com a pasta de baunilha, mas a gente pode estar trabalhando também com essência de baunilha, não tem problema nenhum, tá? Qualquer um desses ingredientes a gente pode estar utilizando para saborizar. E se quiser substituir a essência de baunilha por outra essência, fica à vontade também. Como eu fiz essa massa de cookie, é uma massa branca aí, que a gente consegue trazer vários sabores. Adicionou a essência, ó, só a gente misturar, misturou, a gente vai ter esse resultado aqui na nossa massa, tá? Ó, tá um creme bem claro, tá um creme bem bonito, a gente trabalhou super bem a manteiga, trabalhou super bem os 2 açúcares, então a gente vai ter uma massa aí super macia, tá? Por isso que esse processo é muito importante. Como eu falei, a gente poderia fazer 2 processos de preparos diferentes, mas esse da gente bater super bem a manteiga com os açúcares vai fazer com que nossa massa fique crocante por fora, mas também fique macia e muito úmida por dentro, tá? Ó, então pronta, agora vamos entrar com os ingredientes secos também. Aqui para os ingredientes secos eu tô trabalhando com a farinha de trigo. O ingrediente que é muito importante, não deixa faltar, que faz total diferença, é o sal, tá? O sal vai estar realçando o sabor da baunilha, do açúcar mascavo, vai estar realçando o sabor de todos os ingredientes e se a gente colocar outros ingredientes, vai estar realçando também. Então por isso que ele é muito importante, faz muita diferença a gente fazer uma massa de um cookie ou de um biscoito, de uma torta com sal e fazer uma sem sal. O sal vai levantar e vai realçar o sabor de todos os ingredientes. Outro ingrediente que a gente tem aqui também é o fermento. O fermento, ele é muito importante, ó, mas vocês podem ver que é uma pequena quantidade. Por que que é uma pequena quantidade? É uma pequena quantidade para não virar um bolo, né? Não ficar uma massa tão aerada, mas é uma quantidade que vai dar uma leve aerada nessa massa, vai dar uma leve maciez nela, vai dar uma leve levantadinha nessa massa e vai ajudar também essa sua massa a ficar mais macia. E como eu falei para vocês, que momento aqui que eu posso estar saborizando essa massa? Um exemplo, quero fazer essa massa de chocolate que fica muito gostoso também, gente. Um exemplo, eu tenho aqui 240 gramas de farinha. Eu tiraria 40 gramas de farinha de trigo e colocaria 40 gramas de cacau em pó 100%. Fica muito gostoso também, você vai ter a sua massa de chocolate. Quero fazer de canela. Tira de 8 a 10 gramas de canela, coloca de 8 a 10 gramas de farinha de trigo. Entre outras especiarias, gengibre, que fica gostoso, tá? A gente pode estar trabalhando aí e trazendo vários sabores diferentes para nossa massa, ó. Então mistura bem o seco, só para o fermento mistura super bem aqui na farinha também. Vamos adicionar aqui na nossa primeira misturinha.
Lembra que eu tinha falado para vocês, quanto mais a gente bater manteiga, açúcar e ovos, melhor, mais fofa e mais macia vai ficar a nossa massa. Só que na hora da farinha de trigo, se você estiver fazendo na batedeira, sempre toma muito cuidado. Por quê? Se bater demais a farinha de trigo, o que acontece? Desenvolve o glúten da farinha de trigo e aí sua massa pode ficar pesada, pode encolher, pode ficar mal assada, tá? Então a farinha de trigo na confeitaria, sempre muito cuidado. Se tiver na batedeira, na velocidade 1, só até misturar, ou se não, vem na mão igual eu tô fazendo, ó, e só mistura a farinha de trigo, tá? Ó, terminei de misturar bem a massa, tá? Então, como eu falei, não bate a farinha de trigo, ó, só pra mostrar o ponto pra vocês, antes da gente tá colocando o chocolate, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui o ponto para vocês e falar coisas que podem acontecer com a massa, que pode acontecer na casa de vocês, e se acontecer, gente, não deu errado nem nada. Dependendo da temperatura da sua manteiga, se você estiver usando manteiga, se você estiver usando margarina, se tiver muito calor, o que pode acontecer? Pode acontecer da sua massa ficar um pouco mais mole. Se acontecer da sua massa ficar um pouco mais mole, o que você vai fazer? Cobre, leva por 1 horinha na geladeira, você levando por 1 horinha na geladeira, a geladeira vai estabilizar a sua gordura, vai fazer com que a manteiga, né, ela fique mais firme e aí você vai conseguir modelar essa sua massa sem problema nenhum, tá? Então, se por acaso acontecer de ficar mais mole, leva 1 horinha na geladeira que você consegue modelar ela facilmente, tá? Então, ó, massa pronta. Vamos adicionar agora o chocolate. Aqui eu tô trabalhando com o chocolate ao leite da Callebaut, tá? Ó, a gotinha mesmo de chocolate, tá? O chocolate belga. Vocês vão ver que na finalização eu fiz a opção com as 5 cores, então é muito legal que a gente pode estar mudando o sabor da massa, como eu passei para vocês. É uma massa muito versátil e é legal também aqui a gente tá variando o chocolate, a gente fazer essas brincadeiras com as 5 cores de chocolate que a gente tem. Tem o rubi, tem o de caramelo, que é o gold, tem o branco, tem o ao leite, tem os amargos em várias intensidades que combinam demais com essa massa também. Então dá pra gente tá brincando bastante, tá? Ó, e aqui eu vou utilizar o ao leite, ó. E, gente, é bem legal a gente pesar a quantidade das gotas também, que essa quantidade que eu tô passando para vocês é uma quantidade que vocês vão ver. Quando for comer os cookies, independente de qual seja que você fizer, todos vão ter uma boa quantidade de chocolate, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter essa parte do chocolate bem pesado também. Lembrando que a farinha de trigo tá aqui, tá? Então, mesma coisa, gente. Aqui só misturar o chocolate sem bater, tá? Só para misturar. E por acaso, se você estiver fazendo na batedeira, se você bateu muito tempo, às vezes sua batedeira esquenta, toma cuidado, tá? As gotas de chocolate eu sempre gosto de misturar na mão, porque às vezes sua batedeira tá quente, tudo pode acabar até derretendo um pouco o chocolate, então só cuidado com isso. Tira da batedeira e mistura as gotas na mão, ó, tá vendo? É uma quantidade que espalha por toda a massa de cookie, ó, e a gente, utilizando o chocolate mesmo, fica bem mais cremoso, tá, ó? Deixa eu levantar aqui para mostrar a massa para vocês, ó. Aqui a nossa massa de cookie pronta também. O que eu vou fazer agora? Agora, ou como eu falei, se ela tiver um pouquinho mais mole, leva na geladeira por 1 horinha para você conseguir enrolar, ou se não, você já pode modelar as bolinhas, que agora é o próximo passo que eu vou mostrar para vocês. Massa no ponto, que agora eu vou modelar ela e eu gosto, a gente pode fazer de 2 formas, tá? Ou eu posso pegar a medida com uma colher de sorvete, ou senão eu posso pesar. Eu gosto sempre de pesar para todas ter o mesmo tamanho, mas gente, fica super opcional. Se vocês querem pegar com uma colher de sorvete, pegar todas do mesmo tamanho também, sai super legal essa ideia, tá? Aqui eu vou pesar só para ter o peso de todas certinho, ó. Aqui vamos pesar. Aqui eu vou fazer bolinhas de 35 gramas, tá? Mas pode fazer do peso que vocês quiserem, de 15 gramas, fica super bonitinho, de 30, de 35, de 50, tá? Então a gente pode estar fazendo aí de vários tamanhos, ó. Fez a bolinha, a gente vai deixar ela desse jeito. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo ela de 35 gramas. Vocês vão ver, eu vou modelar todas aqui. Eu vou encher a nossa forma antes da gente levar para assar. E é muito importante, a gente vai levar a massa para assar nesse formato. Depois, por conta da manteiga, da gordura, dos açúcares, na hora que entrar no forno, ela sozinha vai dando formato, a manteiga vai derretendo, ele vai dando todo o formato de cookie sozinho, tá? Ó, então deixa a massa nesse formato. Vamos colocar aqui na nossa forma e a gente leva para assar ela desse jeito.
Ó, prontinho, então. Terminei aqui de modelar todos os cookies, ó. Aqui deu 3... Aqui deram 18 cookies, tá? Essa receita com 35 gramas dá mais ou menos umas 25 unidades, tá? Ó, tem mais um pouquinho aqui, então a gente consegue assar. E quero dar uma dica bem legal, como eu falei, tá pronto pra gente levar no forno e a gente leva no forno nesse formato aqui. E mais uma dica legal, gente, os cookies, por terem bastante açúcar, terem bastante manteiga, ter sal, são conservantes naturais, é uma massa que ela dura aí congelada até uns 3 meses tranquilamente. E é muito legal que você pode congelar o seu cookie nesse formato, você tira do congelador e leva para assar direto assim. E pode levar para assar diretamente congelado, por quê? Congelado para temperatura ambiente vai ter aí mais ou menos 1 minuto de diferença só o tempo de quebrar o gelo mesmo, tá? Mas dá pra gente fazer dessa forma, é uma massa bem gostosa, bem versátil da gente estar trabalhando, então você pode ter vários sabores aí, seu cliente pediu, você vai assar em coisa de uns 12 a 15 minutinhos, já vou falar para vocês o tempo também, e você pode mandar aí o cookie fresquinho para o seu cliente, é uma massa que você pode manter congelada, ela vai ter uma durabilidade bem grande e você pode sempre manter ele fresquinho para o seu cliente e não vai ter perda nenhuma do seu produto, tá? Então tá na forma, aqui eu tô utilizando tapete de silicone, pode ser papel manteiga, pode ser forma untada só com manteiga e farinha, com spray, como vocês preferirem. Muito importante, forno pré-aquecido, se você tiver um forno elétrico um pouquinho mais forte, deixa entre 150 e 160 graus, se você tiver um forno caseiro de fogão, pode deixar aí na casa dos 180 graus. Independente do forno, deixa pré-aquecido e a gente vai levar para assar. Já vou mostrar o ponto para vocês como ele fica, mas ele vai abrir todo, tá? Então ele vai abrir, ele vai ficar no formato de cookie e vocês vão ver que ele dá uma leve caramelizada, então ele dá uma leve coradinha embaixo e uma leve douradinha dos lados. Não deixe ele ficar totalmente dourado, se ele ficar totalmente dourado, o que acontece? Assa demais e ele acaba ficando muito duro. Então pra gente manter o cookie macio, a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de assar. Então vou levar para assar agora, tá? Aqui no meu forno elétrico a 150 graus por mais ou menos aí 12 a 15 minutinhos, tá bom? Vou levar para assar, já mostro o resultado para vocês. Prontinho, acabei de tirar os cookies do forno. Como eu tinha falado, ó o ponto aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eles estão todos levemente dourados nas pontas, e embaixo eles também ficam levemente dourados e o meio ele fica um pouco mais clarinho. Esse é o ponto que a gente tem que tirar do forno, senão ele acaba ficando muito duro, tá? Vou aproveitar que ele tá quente, é que a gente pode fazer vários tipos de finalizações. A gente pode só parar por aqui, que a gente já tem os cookies super prontos, gostosos, cheios de chocolate, mas eu gosto de dar esse acabamento que dá pra gente brincar aí com as 5 cores que a gente tem, fica super legal e acho que fica um acabamento bem mais vistoso, dá mais vontade de comer. Como também a gente pode fazer a temperagem de um chocolate, riscar, banhar, rechear os cookies, tem várias opções aí que a gente pode fazer. Agora eu vou fazer esse acabamento aqui com as gotinhas, mas antes de eu fazer o acabamento com as gotinhas, só passar para vocês, os cookies estão prontos. Ele, quando sai do forno, como eu falei, ele sai levemente dourado e ele sai mole do forno, tá? Se você tocar, ele ainda tá molinho. Deixa ele esfriar, deixa passar uns 10 minutinhos aí para você poder desenformar ele. Se você for pegar, ele tá molinho. Passando esses 10 minutinhos, o açúcar vai cristalizando, ele vai endurecendo, tá? Ficando levemente crocante por fora e bem macio por dentro. Então, se ele sair molinho do forno, é o ponto que ele tem que sair para ele estar macio na hora que a gente for comer. Vou colocar para vocês aqui as gotinhas. Aqui tô trabalhando com o leite, o branco, o gold, que é o de caramelo, o rubi, que é super gostoso, e também o chocolate amargo, que é mais intenso. Vou começar colocando aqui, vocês vão ver como esse acabamento fica super lindo. É importante que os cookies, para fazer esse acabamento, eles estejam quentes. Para quê? Para a gotinha fixar nos cookies e grudar, tá bom? Ó, vou colocar aqui então e já mostro para vocês. Ó, gente, então que acabamento lindo que fica, tá vendo agora, né? Já deu um pouquinho uma esfriada aqui na forma que já tá aqui, ó. Deixa eu pegar pra poder mostrar pra vocês, ó.
o cookie ele já deu uma esfriada, o açúcar já deu uma cristalizada. Vocês podem ver que o chocolate derreteu com o próprio calor da massa que a gente tinha acabado de tirar do forno e acho que fica um acabamento super bonito, um acabamento super prático da gente fazer e a gente consegue sentir muito mais sabor de chocolate, traz o sabor mais intenso do chocolate e aqui é muito legal que a gente acaba brincando aí com essas 5 cores que a gente tem, como eu falei, né? O ao leite, o branco, o gold, que é o de caramelo, que é muito gostoso para você estar fazendo as receitas. A gente tem o rubi, que é o nosso chocolate que é rosa natural também, ele é super gostoso, é uma experiência super diferente se você quiser testar o cookie para fazer com ele. Tem também os amargos em várias intensidades, os 50, 54, 70, 80, tá? Todos ficam muito gostosos, ó, pra gente fazer e pra gente finalizar. O cookie então, ó, bem cristalizado, finalizado. Agora você pode embalar, colocar em caixinhas e mandar para o seu cliente. Validade dessa receitinha, temperatura ambiente, que é mais indicado você manter 5 dias. Muita gente pergunta, Gu, posso congelar nesse momento? Pode também, mas eu acho mais válido você congelar a bolinha, como eu dei a dica lá atrás. Se quiser congelar nesse momento, vai ter uma durabilidade bem grande também, mas a bolinha eu gosto de congelar ela, depois você vai assar de 10 a 15 minutinhos aí e vai ter um resultado super incrível, tá bom, gente? Ó, então, o chocolate derreteu, a gente tem o resultado aqui de todos os nossos cookies. Como eu fiz a receitinha aqui pra vocês, vocês viram, eu finalizei os cookies com as nossas 5 cores de chocolate e eu gosto muito de trazer essas finalizações porque a gente tá agregando muito valor aí nos nossos produtos. Aqui eu tenho pães de mel, alfajores, croissants, trufas, donuts, canólis. Se a gente for pensar, produtos simples, mas que a gente consegue aí ter uma finalização muito boa, uma finalização bem bonita, consegue encher os olhos de quem for comer, dos nossos clientes e traz um resultado super incrível, tanto com as finalizações da Mona Lisa, quanto com os chocolates da Callebaut, os sabores, as texturas, é muito legal e a gente vai estar agregando aí muito valor para os nossos clientes também.